Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola, novamente com este formato à distância, aqui juntos pela tecnologia que nos leva cada um de nós, de nossa casa, até ao seu convívio, nesta tentativa que vamos mantendo de ter a informação viva e de também fazermos companhia nestes tempos que continuam a ser um pouco mais desconfinados, mas mesmo assim bastante diferentes e ainda cheios de dúvidas em relação àquilo que vai ser o futuro. Em relação ao futebol e ao futebol português, há grandes novidades, desde a certeza que, assim não aconteça nada de muito estranho, vamos ter campeonato a partir de finais deste mês, e isso é uma novidade importante. Também a polémica associada ao facto da segunda divisão ter parado, também a segunda B, com alguns clubes ainda bastante desagradados pela forma como a competição acabou, mas de qualquer maneira há a sensação de que há decisões que estão a ser tomadas, decisões difíceis que eram impossíveis de serem consensuais, mas que as coisas estão a mexer. Estão a mexer cá e estão a mexer no estrangeiro também, onde ontem, de uma reunião da senhora Merkel, chanceler alemã, com os 16 presidentes dos Länder, saiu também a decisão de retomar a Bundesliga e em princípio será já a partir de 21 de maio que vão retomar as 9 jornadas que faltam para que a competição termine. Portanto, temos aqui uma série de novidades, temos muita coisa para falar e exatamente para falar tudo isto e do que mais vier à conversa, comigo e com o Vítor Serpa, diretor do jornal A Bola, estão dois convidados que nos dão todas as garantias que podemos levar a conversa para onde muito bem nos apetecer. Henrique Monteiro, jornalista, colunista do jornal A Bola, foi muitos anos diretor do Semanário Expresso. Henrique, é um prazer ter-te connosco. E também o Jorge Castelo, que nos faz companhia. O Jorge Castelo, professor universitário, comentador da Bola TV, e é um privilégio ter-vos aqui para esta conversa. Eu vou começar pelo Henrique, que já não nos víamos desde o confinamento. Henrique, como é que tem sido aí a tua reclusão caseira? A minha reclusão caseira tem pouca novidade, porque eu já há 2 ou mais 2 anos que trabalho em casa, precisamente a partir daqui, é aqui que eu escrevo para a Bola, para o Expresso, enfim. E portanto, o que é que mudou? Eu deixei de ir comer fora, deixei de ir à Bola visitar os nossos amigos, não é? E a ti, em particular, e ao Vítor, e deixei de visitar as minhas filhas, e das minhas filhas não me visitam. Ontem, pela primeira vez, vi a minha mãe, que já passou dos 90 uns anos, ao fim de mês e meio de confinamento, e cá estou, mas quer dizer, não me estou a dar mal. Tenho a minha mulher em teletrabalho, felizmente nós temos uma casa, como tínhamos muitos filhos, eles foram-se embora e a gente ficou com muitos escritórios, portanto temos uma certa privacidade. E não se está mal, quer dizer, eu acho que isto do confinamento vem sublinhar muitas desigualdades das pessoas, não é? Há pessoas que têm a sorte de viver como eu, há pessoas que têm uma sorte ainda maior, que é viver muito melhor do que eu, mas infelizmente penso que a grande maioria não tem esta sorte e teve que passar estes dias, ou está a passar estes dias, em ambientes muito mais confinados, digamos. Diz-me uma coisa, Henrique, o teletrabalho para as profissões essencialmente de âmbito intelectual pode ter chegado para ficar? Pode, embora há uma coisa que não substitui a redação, não é? Quer dizer, eu estou a dizer que há 2 anos que estou assim porque eu passei à condição de jornalista de mandar opiniões, quer dizer, aquilo que popularmente chamam um tudólogo, ou uma pessoa que vai dando opiniões. Porque para fazer reportagem, e penso que vocês sabem isso tão bem como eu, não vale a pena, para fazer reportagem, para fazer notícias, para fazer entrevistas para eles, não há nada como uma redação. E é fundamental falar com outras pessoas. Eu, aliás, muitas vezes, e ainda hoje, leio, mostro, mando por mail o texto a outras pessoas, antes de os mandar para o destino final, embora eu deva dizer
que tanto no Expresso como na Bola tenho interlocutores que são fantásticos e que me descobrem os erros todos que eu faço. Mas justamente para cometer erros, eu acho que é fundamental o ambiente de redação. E, portanto, o teletrabalho sim, é possível, mas não... uma reunião presencial não é o mesmo que uma reunião como aquela que estamos a ter, e a própria vivência, isso depois pode ser de eu estar velho, não é? E deixar que aquela vivência, eu ainda venho do tempo do chumbo, o Vítor também, tu também, em parte, e portanto, quer dizer, aquela vivência não me... nada disto preenche aquilo, são realidades diferentes e são realidades que nos levam muitas vezes a estarmos mais dentro de uma bolha do que propriamente imersos onde deveríamos estar, que era no seio daquilo que andamos a relatar, não é? Ou sejam clubes, sejam partidos, sejam embaixadas, seja o que for. Jorge Castelo, boa noite. Bons olhos te vejam. Como é que tem sido o teu confinamento e qual é o teu estado de alma em relação a tudo isto que tem acontecido? Olha, eu posso dizer que, de maneira muito simples, que as pessoas que me conhecem sabem que tenho uma obsessão por trabalho. E estando em casa trabalho muito mais do que trabalhava antes. E estando obrigado a estar em casa trabalho muito mais ainda. E, portanto, estou a fazer muito mais coisas. Cursos online agora é sempre andar. E realmente os meus contactos ao nível internacional aumentaram exponencialmente, porque agora todos nós estamos a utilizar as tecnologias, que é fantásticas, e portanto alguém como eu que adora trabalhar, que eu gosto de trabalhar, para mim trabalhar é férias, embora pareça assim um bocado estranho, mas para mim é férias. Eu tive 18 meses na China e posso-vos garantir que não conheço nada da China. Eu conheço o centro de estágio onde estava, conheço os campos onde ia jogar, e eu posso dizer, não conheço a muralha da China, que nunca lá fui, não conheço nada da China, nada, absolutamente nada. Portanto, 18 meses fui concentrados ao nível do futebol, portanto eu já estou habituado a estar confinado. Portanto, quando esta pandemia apareceu, quase não senti a diferença. A única diferença que sinto é que os meus filhos estão em casa também em trabalho, portanto, confinados em casa. Sabem perfeitamente que não podem voltar ao trabalho porque os seus empregadores já avisaram que enquanto isto não estiver absolutamente esclarecido, ninguém voltará. Portanto, são empresas que têm uma estabilidade tal que podem dizer aos seus trabalhadores, a alguns, claro, que não precisam voltar enquanto isto realmente não estiver mais bem esclarecido, e portanto estamos em família, parece que estamos no Natal, e é Natal, todos os dias é Natal, todos os dias é Páscoa, todos os dias é Carnaval, todos os dias é assim, e portanto sinto-me privilegiado. Vítor, tu continuas a apanhar bons ares da serra, mas já estás um bocadinho farto, digo eu. Estou, evidentemente que sim. Digamos, isto é bucólico, não é? Porque não há muita gente. É muito curioso. Estou a 200 metros de uma praia que costuma ter ao fim de semana, costuma encher e, portanto, espalha carros por quilómetros. Agora, portanto, o último fim de semana havia polícia mesmo perto da minha casa a não deixar passar os automóveis para o lado da praia e a fazer, portanto, com que eles imediatamente virassem para cima para Almocegema e para irem para as zonas, portanto, de regresso às suas casas. As praias estão absolutamente desertas. É para mim uma imagem muito, muito, muito curiosa. E depois há aspectos absolutamente notáveis. Uma multidão de pássaros como eu nunca tinha visto na minha vida, diariamente, portanto, por tudo o que é sítio, por tudo o que é lado, aqui, portanto, na zona do jardim, e tenho agora uma visita regular, diária praticamente, de um casal de patos que resolve tomar banho na piscina. E, portanto, nada tranquilamente na piscina, depois sai, seca-se naturalmente,
abanam as asas, secam ali um bocado e depois vão também à sua vida. Mas normalmente vêm um bocadinho pela manhã, um bocadinho pela tarde, são umas companhias muito curiosas. Vitor, os perdizes que também aparecem, mas os patos que eu não tinha pressão de dar. Exatamente, mas os patos, se quiseres, pões um saquinho de arroz ao pé da piscina que eles nunca mais lá põem os pés. Não, é uma coisa. Eu digo que, pois, quer dizer, eu achava muita graça, mas até que apareceu aqui o senhor que faz o favor de me tratar da água e dessas coisas, porque eu nessas coisas troco o pH pelo HP e, portanto, o senhor diz: por amor de Deus, não me deixe os patos vir para a piscina, estrago-lhe a água e vai ser um sarilho, nunca mais conseguimos resolver isto. De maneira que, pronto, antigamente achava muita graça, agora, portanto, acho menos graça, mas é verdade que de vez em quando, portanto, quando tenho telhas deste confinamento que não têm perspectivas, eu também viajo por aqui pelas zonas das ribas junto ao mar, não encontro praticamente ninguém e ontem cometi o sacrilégio realmente de ir a Lisboa, ir de regresso à cidade. Achei que também já estava em tempo de começar a desconfinar lentamente e espero que realmente dentro de algum tempo, relativamente breve, que seja possível também o regresso natural e normal ao bairro Alto, mesmo que seja só, portanto, estou um bocadinho numa situação relativamente parecida com aquela que o Henrique Monteiro também tem, portanto, um bocadinho talvez ligeiramente mais ativa, mas muito, muito parecida, e portanto dá-me para visitar o jornal de vez em quando, ver algumas pessoas e depois, obviamente, regressar. Mas para já, digamos que tenho trabalhado, procuro escrever, continuo a ser um bocadinho avesso a muitas horas, demasiadas horas de computadores no que diz respeito sobretudo a leituras, mas curiosamente adaptei-me perfeitamente a ter muitas e muitas horas a escrever no computador. Bom, eu tenho aqui uma frase que vou começar pelo Henrique, que foi o presidente do clube do Henrique que a disse, Frederico Varandas, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Vou começar pelo Henrique e a frase diz o seguinte: se o futebol profissional não pode arrancar, que empresa em Portugal é que pode arrancar? Isto é o que eu digo, não há nenhuma empresa onde os trabalhadores tenham tão poucos fatores de risco e tão boas condições para desempenhar as suas funções. Nem os técnicos de saúde, nem os médicos, nem os enfermeiros fazem os testes que os jogadores de futebol fazem. O vírus existe, vai existir e temos de viver com ele. O que não pode haver é uma pessoa a precisar de uma cama de cuidados intensivos e não a ter. Portanto, em relação a esta ideia que para já me parece interessante, eu já tinha visto numa entrevista do Rakitic que o futebol tem mais condições, os futebolistas têm mais condições de segurança de reiniciarem o seu trabalho e voltarem ao jogo do que o comum dos cidadãos que se calhar vai apanhar o barco ou vai apanhar o metro para ir trabalhar. Sim, isso é inteiramente verdade. Eu também li essa frase, aliás, acho que veio para aí na segunda ou terceira página da Bola 2 e ontem na entrevista à SIC, foi onde ela foi dita, e de certa forma Frederico Varandas tem razão, quer dizer, ele obviamente fez uma pequena parte que não lhe convém, mas que também, em nome da verdade, tem de dizer-se. Os técnicos de saúde ou os trabalhadores, sejam eles quais forem, as redações dos jornais não têm por hábito andar a correr um ao lado do outro e a puxar-se e a rasteirar-se e a encostar-se e a puxar os calções e a puxar as camisolas, quer dizer, e a suar que nem uns doidos, justamente porque andam a correr. Portanto, essa é a parte, digamos, do futebol. Mas a outra que é, se estiver devidamente acautelado, e está, porque eles têm todos os clubes, também não sei se são todos, mas pelo menos os clubes maiores têm equipas médicas, têm condições de prevenção bastante grandes, e aliás já as têm desde sempre, não é agora é só uma questão de ter mais um kit que é para o Covid, não é? para detectar o Covid. De facto tem muitas condições.
Agora, infelizmente, essas condições levam a quê? A que possa haver treinos e a que possa haver jogos. Mas não levam ainda, do meu ponto de vista, ao futebol, porque o futebol é o jogo, o treino, o jogo e aquela malta toda à volta que somos nós a ver o jogo e a poder vibrar com o jogo. Isso é que é o futebol todo. Portanto, é melhor que nada. Acho que foi o Vítor Serpa que disse: bem, é melhor que nada. Estou de acordo, é melhor que nada. É melhor que não termos nada sequer para ver na televisão. Mas achas que pode garantir a sobrevivência da indústria do futebol para depois voltarmos a ter o futebol que tu falas e que esta fase é necessária? Vai ser difícil, e o Frederico Varandas disse outra coisa também que é verdade. Se mantêm as guerras e guerrinhas e questiúnculas do futebol, aliás, eu penso que o Presidente da Federação também andou por essa linha. Se a gente volta para esse estilo, isto é mais fácil cair tudo do que ficar tudo de pé, porque há muita coisa do meu ponto de vista que tem que ser alterada, desde logo a distribuição dos rendimentos, a distribuição dos dinheiros, os fair plays financeiros, tudo isso tem que ser revisto, porque na verdade nós não podemos fazer um campeonato. Então o campeonato, quem é que faz parte do Campeonato Nacional de Futebol, da Primeira Liga? É o Sporting, o Benfica, o Porto e o Braga. Está bem, pronto, mete lá mais dois. Isso não dá, quer dizer, temos que contar com clubes mais pequenos, com clubes que não têm tanta saúde financeira, nem tantas estruturas, nem academias, nem balneários tão XPTO como tem o Benfica, o Sporting ou o Porto. Temos que contar com isso tudo, e para isso todos esses clubes também precisam de apoio, e provavelmente vão precisar de apoio dos maiores para conseguir sobreviver. O problema é que os nossos clubes maiores também estão falidos. Esse é que me parece um dos grandes problemas. E, portanto, numa indústria que já está em pré-falência, mesmo antes de haver uma pandemia e um estado de calamidade, aqui em todos os sentidos da palavra, que nós temos, dificilmente sobreviverá, e vou citar agora aqui o que dizia o Lincoln, o presidente americano durante a Guerra Civil, que é: uma casa que está contra ela própria não sobrevive. E o que nós temos no futebol muitas vezes é uma casa que está contra ela própria. Quer dizer, as pessoas do futebol, e nomeadamente nos grandes clubes, não sentem isto como uma indústria em que estão todos a remar para o mesmo lado, ou seja, para o bem da indústria, mas sentem isto como uma espécie de feira de vaidades, onde cada um vai passeando e dizendo umas coisas sobre os outros e mais ou menos insultando-se ou mandando indiretas ou qualquer coisa desse estilo, e depois acho que acabarão por perder todos. Sobretudo, por exemplo, se for verdade aquilo que Frederico Varandas disse, que tinha indicações que o governo provavelmente quereria que para o ano os estádios fossem ocupados só por 25%. Isto é uma coisa que em muitos estádios não faz diferença nenhuma, porque eles têm sempre menos de 25%. Mas há jogos em que faz muita diferença. Quer dizer, mesmo no Sporting, o Benfica e o Porto, no geral, têm mais de 25%. Eu não quero ser pessimista, mas para mim isso é uma visão otimista. Poder já ter 25% dos estádios na próxima época. Sim, o que me parece mais plausível é a Henrique, o que é que te parece? Eu não ouvi a tua pergunta, desculpa, estava aqui com um problema técnico, já perdi, mas agora já estou bem. Eu estava a dizer que 25% é uma perspectiva otimista, porque o que parece é que ainda vamos ter a próxima época, se calhar, muito provavelmente, à porta fechada, toda a época de 2021. Mas isso é possível, tudo depende, isto depende de uma coisa depende do vírus. Nós estamos sempre a fazer planos e esquecemos sempre de convidar para a mesa da reunião o vírus, que é o que o vírus quer. Eu acho que é uma coisa que era importante, se fosse possível, que era perguntar ao senhor SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, o nome científico do vírus: olha, Vossa Excelência, o que é que deseja? Vai desaparecer agora em maio? Vai desaparecer no verão? Vai à praia connosco? Quer também dar-se bem com o calor? Porque a gente sabe muito pouco. Tem recidivas, ou seja, as pessoas que já apanharam podem voltar a apanhar, a gente não sabe nada. E, portanto,
por não sabermos nada, tudo pode acontecer. Por exemplo, o primeiro CARS subitamente desapareceu em maio, nunca mais apareceu. Não é? Quando estava tudo já em grandes investigações sobre como combater, desapareceu em maio e nunca mais apareceu. Ou apareceu muito episodicamente e sem qualquer epidemia. Este aqui, a gente não sabe. O MERS, aquele do Médio Oriente, também desapareceu. Este aqui a gente não, ou enfim, mantém-se muito residualmente. Este aqui a gente não faz a menor ideia. Agora, para a dimensão que ele já tomou, que é muita, não é? São praticamente todos os países do mundo, salvo erro, são mais de 3 milhões, eu tenho aí os números, são mais de 3 milhões de infectados em todo o mundo, e 300 mil praticamente, 300 mil mortos quase, 260 mil mortos neste momento. Para a dimensão que ele já tomou, é muito difícil pensar que ele acaba assim de um momento para o outro. Porque a estratégia dos vírus é igual à estratégia dos outros. Aquilo não é bem um ser vivo, mas, enfim, a tudo aquilo que é da natureza, que é crescer e multiplicar-se. No caso dos vírus é mais multiplicar-se só, porque eles não crescem, penso. Portanto é isto, quer dizer, não, é possível que a gente ainda tenha ou um ano todo sem espectadores, ou 2 meses sem futebol, ou um mês não sei o quê, ou um quarto dos estádios. Mas o que não há dúvida é que a gente vai ter que viver com o vírus. Até haver vacina, e mesmo depois de haver vacina também, mas quer dizer, mas até haver vacina, nós não conseguimos fazer nenhum projeto, nem nenhum plano que possamos fincar-nos nele e dizer não, vai ser assim e já está decidido. Tem que ser navegação à vista. Jorge, esta questão dos jogadores estarem mais protegidos, digamos assim, do que a generalidade dos trabalhadores que retomam a atividade, parece-te correta por um lado. Por outro lado, é a melhor solução, ao contrário do que a Holanda e a França fizeram, seguir as pisadas da Alemanha e também de Portugal e retomar a competição? Bom, o Henrique já colocou muitas coisas em cima da mesa, do qual eu estou de acordo, e a minha reflexão é muito mais dirigida àquilo que é as condicionantes relativas ao futebol. Eu estou de acordo com as generalidades de que realmente o futebol tem condições realmente bastante positivas, porque é realizado ao ar livre, as pessoas têm, todos os clubes, penso eu, que é uma das coisas que nós não sabemos, se todos os clubes têm exatamente as mesmas condições para controlar os seus trabalhadores, mas quando nós vamos às especificidades, eu acho que as especificidades são completamente diferentes. E eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos muito simples que qualquer pessoa pode entender. O Sporting, como o Benfica, como o Porto, como o Braga, tem vários campos de futebol, ou seja, vários campos de treino. E eu, como treinador, para criar um nível elevado de segurança aos meus trabalhadores, eu posso trabalhar grupos de jogadores em diferentes espaços de jogo em que eles não se encontram. E, portanto, eu posso, em qualquer momento, sempre que houver um sinal de alerta, eu posso saber imediatamente identificar. Agora, quando nós olhamos para outros clubes com menos condições, que têm se calhar só um espaço de treino para trabalhar, não vou dizer nomes porque acho que todos nós sabemos, esses não estão no mesmo patamar. E nem sei se também os níveis de segurança que eles vão utilizar para defender os seus trabalhadores são exatamente os mesmos. Eu não sei. Aquilo que eu sei é que o jogador de futebol reage como qualquer ser humano, não é nenhum herói. Ele reage como qualquer ser humano. E ele preocupa-se com isso, porque é a sua vida que está em causa e a possibilidade, que é uma das coisas que o Henrique, por acaso, não referiu muito bem tudo o que está aqui à volta, mas não referiu uma pequena coisa, que é aquelas pessoas que não estão infectadas, ou seja, estão infectadas, mas não manifestam, mas transmitem. E esta é uma questão que nós estamos completamente no escuro. E estando completamente no escuro, como é que podemos pedir a um trabalhador, que como o Henrique disse, e é verdade, em que nós não conseguimos nenhuma distância social.
num pontapé de canto, treinar num pontapé de canto. Como é que se treina a distância social? Olha, chega aí, tens de estar a 2 metros de mim, ou 1,5 metro. Quer dizer, eu vou atacar o primeiro posto. Não vais com ele, tens de estar... Jorge, há equipas que defendem assim, ou seja, à zona só com os olhos e pronto. Mas essas não ganham os jogos, essas perdem. E portanto, vamos lá ver, nós realmente estamos a navegar numa água que não sabemos. Isto tudo pode acontecer, que acabe de um certo momento para o outro, mas não acredito, infelizmente não acredito nisso. Acredito que o futebol tem aqui uma oportunidade, e acho que a intervenção do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e os seus colaboradores tem aqui uma boa oportunidade de transformar uma dificuldade numa oportunidade. E por isso vem aquela, se calhar, não sei, estou aqui a imaginar, estas alterações ao nível dos campeonatos possam ser talvez uma oportunidade. E concordando mais uma vez com o Henrique Monteiro, há 10 anos atrás havia pandemias destas em muitos clubes, não é? Há poucos meses atrás houve um clube que teve um surto de gripe e pediu para adiar o jogo. E o oponente disse que não senhor. Eu até na brincadeira, e como gosto de brincar com estas coisas, aquilo que eu fazia ao clube adversário era pôr-lhe o organismo da gripe lá no balneário e depois eles serem todos infectados, e na semana seguinte a equipa que jogou e não quis adiar o jogo eventualmente pudesse ter 10 ou 15 infectados e ir exatamente pelo mesmo caminho. Portanto, essa é também a distorção que nós podemos fazer das questões. Portanto, aquilo que eu vejo neste momento é que todos os países querem no mínimo salvar o primeiro campeonato, o campeonato mais visível. Todos querem salvar esse campeonato. É por isso é que as segundas ligas, as terceiras ligas, essas coisas todas estão a terminar e se calhar corretamente, porque qualquer decisão é sempre uma decisão muito difícil porque não é consensual se calhar para a maioria, será sempre consensual para quem poderá tirar dividendos dessa questão. Agora, Portugal quer fazer a mesma coisa, quer realmente o seu campeonato mais representativo tenha um elemento importante aqui, é que, no mínimo, quem vai à Liga dos Campeões, quem vai à Liga da Europa, pelo menos isso seja baseado numa espécie de verdade desportiva. Numa espécie, eu reforço isso, numa espécie de verdade desportiva. O que é que isto quer dizer? Devido às diferentes capacidades económicas, estruturais dos diferentes clubes, não é fácil que todos, à partida destes próximos 10 jogos que irão suceder, que eu tenho quase a certeza absoluta que irão suceder, não partem de patamares iguais. Não partem de patamares iguais. E, portanto, também entendo que há primeiro regime de alerta. Por exemplo, imaginemos ao fim de um jogo se detectar que 1 ou 2 jogadores estão infectados, qual é a estratégia de contingência que se vai adotar? Qual é a estratégia de contingência? Porque tudo o que nós temos ouvido falar é que é preciso sempre saber qual é o infectado número 1. Toda a gente anda à procura do infectado número 1. Porque esse infectado número 1 é que depois vai ligar aos outros. Ora, se nós imaginarmos que eventualmente, eu espero que nunca isso aconteça, porque isso depois é descredibilizar o próprio sistema de segurança. Se por acaso no final de um jogo, se vier a saber que este ou aquele jogador poderá estar infectado, ou poderá estar infectado e portanto não se verificar nele, mas poder ser um elemento de transmissão, qual é o plano de contingência? Para-se ao quinto jogo, para-se ao primeiro jogo, terceiro jogo? Na Liga Alemã eles têm um protocolo rigoroso em relação a essa matéria. Eu presumo que o nosso protocolo não seja muito diferente desse, e esse protocolo prevê que um jogador que durante a semana esteja positivo é colocado em quarentena e não afeta o resto do grupo. Isso é o que está previsto. E depois, e isso eu sei que vai ser feito cá em Portugal, só entra em campo quem passar e quem fizer o teste no dia.
Portanto, quando o jogador entra em campo, chega ao estádio, é testado, os testes demoram 20 a 30 minutos a serem conhecidos os resultados, e só podem entrar em campo quem estiver comprovadamente em condições. Ou seja, os jogadores dentro do campo, as 100 pessoas que vão estar ao nível do relvado, e as outras 100 se calhar que vão estar no resto do estádio, vão ter a certeza de que ao momento em que entraram no estádio não estavam contaminados. Sim, mas eu vou um bocadinho mais longe. Não quero ser profeta da desgraça, porque não faz parte da minha vida ser profeta da desgraça. Quem está dentro do futebol, e o Manel teve bastantes anos no futebol, lembra-se perfeitamente quando um jogador apresentava sintomas de gripe, o que é que imediatamente nós fazíamos, o que é que a equipa técnica fazia, o que é que imediatamente a equipa médica fazia. Sair logo da área em que ele pudesse infectar alguém. E depois o que é que acontecia? Quem ia à casa do jogador era o médico, não é? E fazia, portanto, até dava consultas à própria família do jogador. E estamos a falar de uma gripe que tem um nível de contaminação menor do que este organismo. Como dizia o Henrique, o organismo não cresce, mas vai-se alterando. E como já só vimos ontem, já houve 150 alterações desde que ele partiu. Segundo as informações, já teve mutações. Agora a questão é esta: se o sistema, e como nós todos sabemos, todos os sistemas têm falhas, todos os sistemas vão ter falhas, e nós sabemos isso. Agora é claro estar preparado para o melhor e estar preparado para o pior, e isso pode vir a acontecer. E também sei que os jogadores não são heróis, não são heróis, têm os mesmos medos, têm exatamente as mesmas preocupações de todo o resto da população, não é? Todos eles têm, e todos eles têm vontade de voltar à sua profissão, naturalmente, mas também têm vontade de não serem repercussores de uma coisa que poderá ser bastante negativa para a sua própria família e para si próprio. Evidentemente que eu acredito que durante o treino muitas coisas podem vir a acontecer. Quando chegarmos à competição, teremos a certeza que todas as instalações estão desinfetadas, e é praticamente impossível que eventualmente se possam infectar naquelas instalações onde vão jogar o jogo. Mas, como nós sabemos, não há sistemas infalíveis, e temos de estar preparados sempre para a possibilidade de haver uma coisa que nos possa imediatamente pôr em sobreaviso, que é uma das coisas fundamentais que todo o ser humano tem. Porque o ser humano vive em sobrevivência. Todo o nosso organismo vive em sobrevivência. E estes organismos que nos atacam também vivem em sobrevivência. Querem estar no seu contexto fundamental. Vítor, aqui eu tinha aqui 3 questões para lançar. Em primeiro lugar, pondo em equação os pratos da balança, a posição francesa e holandesa, posição portuguesa e alemã, que, ao que parece, vai ser também seguida pela Itália, pela Espanha e por Inglaterra. Essa é a primeira questão. Depois a fórmula de resolver a segunda liga, que está a criar esta confusão, e depois também, já para projetar a fase seguinte da conversa, a reformulação dos quadros competitivos. O que é que isto pode significar de revolução a partir desta oportunidade que o problema do Covid abriu? Sim, por partes. A questão realmente do regresso da Primeira Liga, a mim parece-me correto, e parece-me que Portugal, a Alemanha, eventualmente, portanto, a Espanha e a Itália podem fazer parte de uma associação dos países inteligentes e, portanto, e depois enviar as suas experiências para a Áustria. Nós, evidentemente que existem alguns riscos, mas são riscos calculados. Quer dizer, eu não estou a ver que, como alguém dizia recentemente, parece-me também de uma forma muito clara
que há mais risco a apanhar o 27, a carreira dos 27, do que propriamente entrar num jogo de futebol nestas condições. 727 agora. 727. Já não é agora já passava pela ajuda e tal. Mas ia para o Restelo. Tu ias ver o Belenenses nesse. Mas a verdade é que o que é que nós já percebemos? Percebemos, em primeiro lugar, que existe, e isso é algo que me parece importante assinalar. Desde o início existiu uma estratégia, essa estratégia foi seguida e até agora essa estratégia foi seguida claramente com vantagens em relação a outros tipos de estratégia que foram seguidas noutros países, nomeadamente aquelas que desvalorizaram desde o início a importância do vírus, eventualmente porque tentaram fazer prevalecer a importância da economia. Tanto o vírus como a economia matam, portanto, ninguém tem dúvidas disso, matam os dois, mas de qualquer forma eu acho que a estratégia continua a acreditar que o valor da vida humana deve estar acima do resto e, portanto, a estratégia, do meu ponto de vista, foi correta. No caso português, nós temos uma situação que, mesmo se quisermos multiplicar as nossas situações por 5 ou por 6, para nos aproximarmos, digamos, da realidade da Itália e da Espanha, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar realmente uma... ainda não se percebeu muito bem porquê, há quem fala inclusivamente que tenha sido há quem fala até da vacinação, do problema da BCG, que pode ter ajudado a criar mais anticorpos na população portuguesa. Nós continuamos a ser muito afetivos, é um povo muito afetivo, como é o povo italiano, como é o povo espanhol, portanto não acredito que tenha sido por aí. Alguma coisa realmente. Há também, evidentemente, quem diga, bom, mas nós temos a sorte de ser um país pequeno, desculpa, um país pequeno e que tem apenas fronteiras com a Espanha, com um único país, e o resto é mar. Não é bem assim, porque hoje, como nós sabemos, Portugal vive essencialmente, e por isso também está a sofrer ainda mais, vive realmente de uma expressão absolutamente fantástica daquilo que é o turismo, e portanto nós tivemos, digamos, toneladas de turistas que chegaram de barco, de avião, por todas as formas, e que enchiam completamente as ruas das cidades, e que evidentemente, portanto, é como se nós tivéssemos uma fronteira com o mundo. Verdadeiramente, em termos de turismo, nós tivemos realmente o maior ano de turismo de sempre, e portanto não há dúvida nenhuma que nós, portanto, que também não deveria ter sido por aí. Alguma coisa foi, eventualmente, mas o que nós podemos dizer hoje é que na atual condição, no momento atual, nestas circunstâncias, ouvindo naturalmente as entidades responsáveis da saúde, que eu acho que é fundamental. Há uma decisão política, mas essa decisão política tem sempre que ser assente, tem que estar assente numa decisão técnica. E aqui eu refiro que, apesar dos portugueses serem muito opinativos e gostarem de ter opinião sobre tudo e coisa alguma, a verdade é que as coisas têm funcionado bem. Primeiro, uma escolha e uma opção técnica na área da saúde, na área da segurança. Depois, a partir daí, uma opção política. E neste caso concreto, em terceiro grau, uma opção desportiva. E nessa opção desportiva, o que é que se chegou? Chegou-se à conclusão de que, apesar de tudo, a Primeira Liga será aquela que terá condições de fechar o campeonato. Porquê? Porque os próprios clubes têm mais condições e estão mais preparados para a defesa dos seus próprios atletas, e também porque nós, como já vimos, não vamos ter mais do que 6 estádios para poder fechar esses campeonatos. Não podemos fechar em 6 estádios 2 campeonatos. Podemos fechar um campeonato. E, portanto, é isso que se procurou fazer. E parece-me bem, parece-me lógico. A questão, portanto, da forma como terminou a segunda liga, a questão que se põe é qual era a alternativa. A alternativa não me parece, sinceramente, que pudesse ser outra. Sobem os 2 primeiros, ainda por cima,
do meu ponto de vista, com uma margem, uma vantagem clara, suficiente para se poder dizer que até pelo menos aquela data foram claramente os melhores, e também o mesmo se poderá dizer em relação àqueles que vão descer. Evidentemente que nós podemos sempre dizer que era possível, matematicamente possível, era possível, por exemplo, um clube como, no caso da segunda Liga, ainda há mais 3 clubes poderem pretender ascender à primeira divisão. E também era possível, eventualmente, naqueles que estão, portanto, nos últimos lugares, fazerem um esforço, terem realmente uma ponta final verdadeiramente fantástica e conseguirem libertar-se e livrarem-se da queda de divisão. Mas isso é, digamos, no mundo da normalidade. E tal como aqui também já foi dito, nós não estamos no mundo da normalidade. Nós estamos no mundo da excepcionalidade, onde as medidas são naturalmente de exceção. E aquilo que nós devemos perguntar é se estas medidas e estas decisões que foram tomadas são decisões aberrantes. Não são. São decisões que podem, de alguma forma, não serem de inteira verdade desportiva, mas evidentemente que têm por detrás esse fator de escolha que me parece um fator importante. Questão terceira, e também do meu ponto de vista bastante interessante e bastante importante. Tal como ontem referiu o Frederico Varandas, que eu queria apenas fazer aqui um parênteses para dizer que dentro daquilo que é a indústria global do futebol estão envolvidos aqueles que também ao longo de anos e anos, ao longo de muitos anos, ao longo também praticamente de um século, vieram apoiar, ajudar e fazer crescer esta indústria. Estou a falar claramente da imprensa desportiva. A imprensa desportiva que vive hoje em dia, obviamente, grandes dificuldades e que luta também pela sua sobrevivência. E por razões que são óbvias. Quer dizer, o objeto é o desporto foi colocado num congelador, mais de metade dos postos de vendas estavam encerrados, digamos que o objeto daquilo que é o trabalho editorial da área desportiva estava realmente totalmente limitado, tudo confinado, e portanto, além daquilo que são as dificuldades naturais em confinamento de se fazer um jornal ou de ter uma televisão como a Bola TV, evidentemente que toda a gente percebe que estar mês e meio sem competição, que é absolutamente dramático. E daí que também tivesse sido inteligente, sensível, se quisermos, da parte dos principais responsáveis dos principais clubes e também, obviamente, da Federação e da Liga, usarem os jornais desportivos, a imprensa desportiva, de uma forma prioritária para poderem, digamos, passar as suas mensagens e fazer chegar as suas posições e as suas opiniões. Tinha sido, do meu ponto de vista, tinha sido razoável e até, digamos que inteligente no sentido de poder contribuir para uma ideia que me parece que está agora a ser cada vez mais consolidada, de que tudo isto só se resolve em conjunto. Tudo isto só se resolve de uma forma coletiva. Ou seja, se cada um por si quiser resolver o problema do Covid-19 na área do desporto ou do futebol, vai ter a grande surpresa de estar a bater com a cabeça na parede e de voltar para trás. Portanto, isto tem que se resolver em conjunto. E, portanto, eu daí dizer que se deve aproveitar e bem para se analisar questões tão diversas como aquelas que têm a ver com o financiamento, por exemplo, dos clubes, através também do problema da centralização da televisão, dos direitos televisivos, mas também com uma reformulação séria, inteligente e corajosa daquilo que é o calendário e o quadro de competição em Portugal, do ponto de vista profissional e do ponto de vista não profissional. Percebe-se que não é preciso assim tanta coragem para se conseguir isso primeiro no quadro não profissional. E daí que tenha sido anunciado algo que me parece também correto, parece-me, digamos, fazer parte de uma linha de pensamento que faz algum sentido, que é, basicamente, vamos também recuperar gente para o futebol, vamos recuperar adeptos para o futebol através de uma competição em que vá, digamos, ao encontro
daquilo que é a rivalidade mais local. Ou seja, se nós pensarmos que um clube do Algarve vai jogar contra um clube de Trás-os-Montes, não podemos, digamos, admitir que possa haver uma grande deslocação do Algarve para Trás-os-Montes para se ver um jogo da terceira, agora que iria ser criada, uma terceira divisão. Mas podermos pensar que dois clubes do Algarve jogam entre si, e que jogam e que têm uma proximidade evidente, como dois clubes de Aveiro, como dois clubes de Bragança, como dois clubes em qualquer região do Minho, seja de onde for, evidentemente que é possível, através de campeonatos mais regionalizados, é possível gastar menos dinheiro, diminuir os custos e ao mesmo tempo aumentar o número de espectadores e tornar o campeonato mais interessante. E, portanto, é nesse sentido e é nesse caminho que me parece que está a ser feita a alteração mais profunda dos quadros competitivos daquilo que é a parte não profissional do futebol português, no sentido de chamar mais público, chamar mais adeptos e também, ao mesmo tempo, criar condições para que esses clubes não tenham realmente a necessidade de fazer grandes despesas quando nem sequer têm condições para ter uma competição desse tipo e desse nível. Portanto, cada coisa de sua vez, mas parece-me absolutamente legítimo e importante que este seja um momento de reflexão e que esse momento de reflexão chegue inclusivamente à própria Segunda Liga. Não me parece mal que a Segunda Liga não tenha, como já não tinha aqui há uns anos atrás, não tenha aquela ideia de ter que ser obrigatoriamente nacional. Eu acho que na Segunda Liga há muitos clubes que não têm estrutura para clubes profissionais, têm muitas dificuldades em poder resistir e sobreviver e, portanto, eu acho que até a própria Segunda Liga poderia encontrar um quadro diferente, como já teve de Norte e Sul, e poder, portanto, jogar de uma forma que não obrigasse a tantas deslocações e a tantas estadias em hotéis, o que mais, neste momento, se poderia ajustar, inclusivamente, a um início do próximo campeonato, onde, como dizia o Henrique, e bem, o vírus ainda não nos veio dizer que vai de férias. O vírus, portanto, pode dizer, olha, eu agora vou de férias e vou aparecer aqui um dia só para os visitar. Não, o vírus pode dizer, cheguei, gosto muito de cá estar e, portanto, não me vou embora. Enquanto não me tirarem daqui, não me vou embora. Bom, e há que encontrar, evidentemente, aí, há que encontrar soluções que sejam soluções também inteligentes e que sejam adequadas, por exemplo, também ao nível da competição do futebol, por exemplo, de Segunda Liga. Neste momento é fácil, tinha-se jogado mais de 50% do campeonato. Mas não é fácil dizer-se, olha, este campeonato que aí vem, nem sequer jogam, princípio ao fim. Não estou a ver essa possibilidade. E se tiverem que jogar em condições próximas daquelas que nós temos agora, que já não são as piores, mesmo assim, é evidente que os profissionais de futebol da Segunda Liga, como naturalmente qualquer ser humano, têm que ter o direito a que lhes sejam criadas condições de segurança. E eu não sei se essas condições de segurança podem ser criadas sem haver também uma reflexão muito profunda, muito séria, o tal plano B, mas desta vez um plano B que pode ser bastante mais complicado de executar. Henrique, o Presidente do Sporting teve a oportunidade de dizer também nesta entrevista à SIC que esta convergência dos três grandes acabou por dever-se apenas à noção que tiveram de que estavam a lutar pela sobrevivência. Isto pode ser um bom ponto de partida para outras coisas e para, assim de uma forma mais simples, ganharem juízo e deixarem de destruir a indústria que deviam promover? Pois, olha, primeiro deixa-me só dizer uma coisa do que o Vítor disse. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu confesso que não tinha ocorrido, também não sou uma pessoa propriamente oriunda, nem que tenha vivido a minha vida na imprensa desportiva, mas acho perfeitamente normal e desejável que as estruturas do futebol olhem para a imprensa desportiva também
e que vejam que sem imprensa desportiva, muito daquilo de que elas vivem, inclusivamente o entusiasmo, e isso não existiria. E, portanto, Henrique, deixa-me só dizer uma coisa que é de hoje esta notícia. Assim, este problema da imprensa desportiva não é um problema da imprensa desportiva portuguesa. O L'Équipe, que é uma referência para todos nós, hoje colocou uma campanha com 90% de desconto para os próximos 6 meses. Portanto, isto dá a ideia da situação. Eu conheço os problemas da imprensa no geral, e mesmo a imprensa generalista, que está a vender mais, porque há mais desejo de ser informada, pelo menos alguma, no caso do Expresso, e penso que não é o único, está a ter mais prejuízo porque não tem publicidade. No caso da imprensa desportiva, que nunca dependeu tanto da publicidade como a imprensa generalista, não tem matéria. E, na verdade, eu até queria dar os parabéns à redação da Bola, porque diariamente têm feito um trabalho, não só sobre o Covid, um trabalho bem feito, como têm feito um trabalho extraordinário, tenho aprendido imenso, sobre a gripe espanhola e até a pessoa que faz, que penso que se chama António Simões, eu até me admiro como é que ele ainda tem tantos assuntos para ir buscar e tantos relacionados com o desporto, é fantástico, e aquilo é um exemplo de como se pode sempre cavar mais fundo e fazer mais qualquer coisa. E por isso eu acho que a própria Federação e a Liga e as autoridades desportivas deviam olhar também para a imprensa desportiva como, digamos, as autoridades políticas e neste caso o Ministério da Cultura, que é a tutela, está a olhar para a imprensa generalista, porque também está a propor subsidiá-la. Penso que, e não é com pouca coisa, enfim, não é? Os responsáveis dizem que não chega, eu acredito que não chega, mas pouco é melhor do que nada, e portanto daqui fica feito um apelo desinteressado, de certa forma, porque não sou eu que estou nem a gerir, nem a dirigir imprensa desportiva nenhuma. Quanto à tua questão, quer dizer, eu acho que a união dos três grandes, por assim dizer, faz lembrar aquela história dos bêbados que vão amparados uns aos outros, que é para nenhum cair. Porque, na verdade, é essa a situação a que chegamos. E de certa forma, há males que vêm por bem, não é? Também diz o povo, quer dizer, talvez este mal também... Há aqui uma coisa que pode mudar. Há muita coisa que devia mudar. Eu, por exemplo, eu sou daqueles que acho que o campeonato devia ter acabado, a sério, quer dizer, acho natural e compreendo perfeitamente do ponto de vista desportivo e do ponto de vista financeiro e do ponto de vista dos clubes que se retomem estas últimas 10 jornadas. Mas estas últimas 10 jornadas, a mim já me vieram dizer que não esperem, não contem com um bom futebol, porque isto agora vai ser mau. Como já estava a ser mau, eu acho que isto agora vai ser péssimo. Eu penso que não deve ser muito. Vai haver uns jogos que aquilo, uma pessoa daqueles que a gente adormece ao fim de 20 minutos, não é? Depois, claro, os jogadores, como disse aqui muito bem o Jorge Castelo, não são super-heróis, nem heróis, também têm medo, não é? Portanto, aquelas coisas, aqueles confinamentos à entrada da área e essas coisas todas, quer dizer, eles vão existir, mas vão sempre com algum receio. Portanto, o futebol não vai ser grande coisa, não vai ser digamos, uma grande propaganda da modalidade, como se costumava dizer, não vai ter aquela emoção, provavelmente. E se calhar já devia ter acabado. Mas Henrique, admites que, sendo verdade tudo o que estás a dizer, não mude nada, provavelmente vamos ter as maiores audiências televisivas que há memória para os vários campeonatos. Agora mas eu próprio já escrevi na Bola que eu já estou doido para que comece o campeonato da Alemanha para ver um jogo decente. Quer dizer, eu já não me importo, quer dizer, eu já não sei se torço pelo Borussia, se pelo Dortmund, se pelo Bayern ou se pelo outro, que é o Leipzig, não é? São os 4 que estão ainda em hipótese teórica de ganhar. Mas, quer dizer, eu já vejo qualquer jogo de futebol, quer dizer, dá-me a impressão que até já o do Tadjiquistão, onde foi que também já parou, parece, que via qualquer um. Isso é verdade. Começou hoje o campeonato da Coreia do Sul. É verdade, é hoje mesmo, com um treinador português, aliás. José Moraes. Mas há uma questão que eu ponho que é assim,
onde é importante, mais importante do que acabar agora a Primeira Liga, percebendo que não se pode acabar a segunda, mas compreendendo perfeitamente a revolta de alguns treinadores e jogadores por não poderem acabá-la. Eu estou ligado também, por via sentimental, ao Académico de Viseu, que foi, aliás, um dos grandes contestatários, e percebo perfeitamente que as pessoas do Académico de Viseu digam, mas espera, eles já não tinham hipótese nenhuma de chegar à primeira divisão. Digo eu, graças a Deus, porque se eles chegassem à primeira divisão era daqueles clubes que iam logo outra vez para a segunda, porque falta-lhes ainda estrutura, podem vir a ter, mas por enquanto que lhes falta. Mas, e na verdade é isto, quer dizer, provavelmente não há outra solução, e a gente costuma-se dizer, há certos filósofos que dizem, quando a gente tem que escolher entre dois males, é porque já perdemos a liberdade. E nós neste momento já não temos a liberdade de escolher entre um bem e um mal, temos que escolher sempre entre dois males. Acabamos com campos neutros, sem espectadores, sem não sei o quê, ou não acabamos. Isto já são dois males em si, não é? Portanto, também eu percebo que se escolha um dos males e que esse mal seja mais racional neste momento. O que eu não percebo é que não se aproveite, ou não perceberia, porque ainda se pode aproveitar, não se aproveita este tempo para reformulações maiores na estrutura e na arquitetura das competições. E isso, desde logo, por exemplo, que os três grandes podiam ser importantes, depois também com a Liga, e claro, e com a Federação, e com todas as autoridades, e com os outros clubes. Eu sei que é muito difícil diminuir o número de clubes da Primeira Liga. E fazer na Segunda Liga aquilo que disse o Vítor, que é, por exemplo, inclusivamente poder haver como já houve. Henrique, mas se tu quiseres seguir o caminho que o Fernando Gomes, o Presidente da Federação, apontou da criação de riqueza através da internacionalização do nosso campeonato, isso é possível com melhores jogos, com melhor competição, senão ninguém compra isto, e isso só é possível reduzindo o número de clubes, uma coisa atrás da outra. Exatamente, mas isso é aquela velha questão. Tu vais vender a um goleador português, diz, fiz 27 golos, então fez a quem? Então, agora sem desprimor para os clubes, 5 marcou 4 ao Cascalheiro, e a malta diz, isso é fantástico. E foi de penalti. E 8 ao São Julião da Talha. Isso então. Porque, no fundo, é isto. Quer dizer, os nossos jogadores podem marcar muitos golos ou marcar poucos golos, mas marcam a clubes que na Europa nem sequer sabem que existem. Quer dizer, é a mesma coisa que nos está a falar aqui dos clubes. Quem disser aqui um clube do Tadjiquistão, eu fico doido, não é? Mas pronto. Agora, portanto, isso era uma condição fundamental, e até era uma condição fundamental de levar mais gente aos estádios e de levar a mais audiências, porque se tu tiveres um campeonato mais pequeno, por exemplo em 3 voltas, tipo Suíça ou noutros países, ou 4 voltas até, ou 2, ou 3, ou com vários outros, ou com playoffs para campeão e playoffs para quem desce, tudo isso gera muito mais competitividade e gera muito mais audiência, penso eu. Permitiria à Segunda Liga ter uma Zona Norte e uma Zona Sul, o que lhes levaria menos recursos e poderiam investir mais mesmo no músculo desportivo, não só em jogadores, como até nas instalações, nos equipamentos, nas infraestruturas em que se apoiam. Mas, por exemplo, eu agora com este anúncio da Federação, da Terceira Liga, não é? Fiquei logo baralhado porque entrou logo 24. Que é logo para ver... Mas vão ficar menos. Eu sei, vai haver uma redução. Daqui a 3 anos ficam... É assim, a terceira divisão que hoje tem 72 vai passar a ter 24. Sim, mas para a gente vai passar a ter 48, assim, aqui é. Mas passa à quarta, mas quer dizer, de qualquer forma tu vais ter uma liga que é a terceira, vale o que vale, em que durante 2 anos vai ter, deixa-me cá fazer as contas, salvo erro, 46 jornadas, não é? É isso? São 23? São 24? São 23, tem que jogar 23 jogos. São divididos, não são na mesma série. Não, quando houver a terceira liga estão todos na mesma série. Foi isso que eu percebi, está aqui no teu jornal, Zé Manuel. E são 24 na primeira vez, 24 que é 21, 22, 24 em 22, 23, e depois é que passa a 20 em 23, 24. Só aí é que passam a ter 38 jornadas, 20 equipas, são 38 jornadas. É bom não esquecer, 38 jornadas é uma infinitude de jornadas, não é? Que nunca mais acaba. Basta ver que nós temos 34 na primeira e na segunda liga e já são muitas.
Portanto, quer dizer, eu acho que está a fazer um caminho. Pode ser interessante, não digo que seja errado, mas que pelo menos dá sinais contraditórios. A mim dá-me sinais contraditórios. Eu acho que nós podemos ter 4, 5 ligas, a quinta liga, isso não me parece uma questão muito importante, mas o que me parece importante é que haja competitividade e que dentro de cada liga haja de facto equipas que possam rivalizar em todos os aspectos. Nem que seja preciso fazer uma distribuição diferente, que eu acho que deve ser feita do próprio dinheiro que se ganha com competições europeias e que a Federação e a Liga alcançam, e que se faça uma distribuição diferente do dinheiro, porque essa competitividade, que aliás nos Estados Unidos é muito comum, em desportos como o beisebol, até o basquetebol, essa competitividade é que dá vida a isto. Porque a gente ver o Benfica a jogar com o Aves e ser uma surpresa do tamanho de um comboio, o Benfica perder um ponto, seja com o Aves, o que não quer dizer que não aconteça, mas é sempre uma enorme surpresa, não é próprio de um campeonato renhido. O campeonato renhido é aqueles campeonatos em que tu podes ganhar ou perder ou empatar praticamente em qualquer dos jogos. Não tem jogos fáceis, só tem jogos difíceis, ou pelo menos renhidos e bem jogados já agora, que isso eu acho que é o que nos faz falta. E por isso, volto a dizer, os três grandes, muito bem, eu acho que eles é bom que se ponham de acordo, é bom que pensem qual é a melhor forma do futebol em Portugal e desta indústria ter sucesso, para além daquela que já tem, porque se nós, também é verdade, olharmos para o futebol como indústria, se todas as indústrias portuguesas fossem assim, nós éramos provavelmente um país muito, muito rico, não é? Basta ver a quantidade de jogadores que a gente tem pelo mundo e treinadores e até o sucesso relativo das equipas portuguesas em relação ao tamanho de Portugal. Mas atenção que esse sucesso está a acabar-se. E o que disseram, de ontem vi, penso que foi Rui Costa e o Simões, António Simões, sobre o Benfica europeu, de facto hoje é uma sombra daquilo que foi. E o próprio Porto é uma sombra daquilo que foi. E já não falo do meu Sporting, porque o Sporting nunca foi muito esplendoroso a nível europeu, salvo naquele salvo jogo com o MTK, com o Cantinho do Moraes, mas isso já foi, acho que eu já sabia andar e já andava e tal. Não sei se já sabia escrever, mas sabia ainda era mal. Portanto, já foi para aí há 50 anos, ou lá que é que foi, e portanto aí estamos claramente a perder o pé. E a forma de não perdermos o pé, por cima com a disponibilidade que Portugal tem para apoiar o futebol, os portugueses, e a popularidade que este desporto tem em Portugal, com o talento que parece natural em alguns portugueses para jogar futebol, não é? Parece que é natural entre nós e os brasileiros e tal, aparecem sempre as vedetas, alguns espanhóis e italianos também, claro, e ingleses e franceses, mas nós temos muitos bons jogadores, temos muitos bons treinadores, e portanto nós temos condições para ter um campeonato que rivalizasse com os grandes campeonatos da Europa. Jorge, tu és gostas de pensar o futebol há muitos anos, mas tens normalmente uma visão muito, muito lúcida, muito pragmática e às vezes até um bocadinho amarga da realidade. Tu crees que de tudo isto que está a acontecer vai derivar, vai surgir uma mudança que possa levar, por exemplo, a duas coisas tão simples quanto a redução do número de clubes na primeira divisão, imagine-se para 12, e a centralização dos direitos televisivos? Olha, Delgado, eu queria só fazer uma retrospectiva muito, muito rápida, estou basicamente de acordo com aquilo que o Vítor Serpa disse, também aquilo que o Henrique, parece que estamos aqui, não estamos a discordar quase em nada, e eu tenho que também dar aqui utilizando já essa introdução, tenho que dar aqui alguns aspectos de poder abanar aqui o sistema. E vou abanar o sistema desta forma. Eu sei a sociedade em que vivo, e todos vocês sabem a sociedade em que vivem.
Portanto, a nossa sociedade aqui tem quase como um ADN de não concordar com nada. Essa é quase a nossa base, é assim, não concordo. Muitas vezes até se diz assim, não concordo, mas você leu? Não li, mas não é preciso ler que eu não concordo. Portanto, temos essa noção de que ainda a pessoa ainda não fez e já está a dizer que não concorda. É começar sempre as respostas com não. O senhor tem horas? Não, são 5h30. O senhor sabe onde é que é o 727, o autocarro? Não sei, mas é ali ao lado direito. Começamos sempre com a palavra não, no início das frases. Então eu dizia assim, e de forma bastante, penso eu, bastante clara, quer dizer, nós todos vivemos em sistemas globais abertos. Nós, tendencialmente, como sociedade, vivemos em sistemas abertos e globais. E o que é que isto significa? Porque é que eu gosto de falar sobre isto? Porque eu, como treinador, sei perfeitamente que estou a trabalhar uma modalidade em que o caos, a imprevisibilidade é o constante das coisas. Embora a gente treine os mecanismos de suporte, temos também de entender da imprevisibilidade das situações. E então o que é que os sistemas globais nos dizem, os sistemas globais abertos nos dizem? Sempre que há um elemento que se altera, imediatamente a estrutura do sistema altera-se também. E então o que é que isto significa? Nós temos que entender, e até lançava aqui a questão para cima da mesa, para não ser só o delegado a mandar questões para cima da mesa, é o seguinte: nós sabemos que vamos levar uma pancada enorme em termos económicos. Em termos sociais, do ponto de vista económico, vai ser uma pancada enorme. Os dados são absolutamente aterradores, acho eu, mas quem sou eu para falar sobre isso? Mas para mim são aterradores. E aterradores significa, para o futebol significa o seguinte, e acho que a Federação Portuguesa de Futebol, e se calhar as outras federações dos outros países, já estão a entender um bocadinho o problema. E o problema é o seguinte: qual vai ser a realidade da próxima época desportiva? Quantos clubes vão acabar? Porque vai acabar clubes. E mais, há de haver clubes que vai acabar o setor profissional ou sénior, já aqui já não ponho as duas coisas, ponho as duas coisas em cima da mesa. Há de haver clubes que acabam claramente, há de haver clubes que acabam o seu setor profissional e há de haver clubes que acabam o seu setor sénior. Aquilo que eu estou mais preocupado é de haver clubes que acabam com o seu setor de formação. Metam bem isto na cabeça. Aquilo que eu já estou a sentir é que há de haver clubes que, em vez de terem 5 anos no seu setor de formação, vão ter 250. E isto é uma pancada ao nível do futuro, absolutamente. A recuperação disto é absolutamente difícil. Eu fiz um pequeno estudo sobre isto, sobre a formação, porque a formação é o futuro do nosso futebol, não é o setor profissional, não é só o setor profissional. Eu sei que naturalmente nós temos de vender o nosso produto profissional e claro que os presidentes têm que se pôr de acordo relativamente a isto, mas eu estou a ver isto pós-pandemia. Eu não vejo isto no presente. O reformador, como eu sou, não vejo as coisas no presente só. Eu vejo como é que elas se podem vir a transformar no futuro. E como elas podem vir a transformar no futuro, digo-vos de uma forma muito sincera que comecem a refletir que entidades formadoras que têm agora neste momento 400, 300 jogadores na sua formação, na próxima época vão começar a ter se calhar menos 30% e a seguir menos não sei quantos por cento e assim sucessivamente, e nós pomos em causa essa situação. É um ponto a refletir e a pôr em cima da mesa. O segundo ponto que eu gostava de recordar aqui ao Vítor, que é a pessoa que já está nisto há muito, muito tempo, quando ele fala sobre a regionalização do futebol, que eu também acredito, realmente fica um futebol muito mais barato. Muito mais barato. A regionalização do futebol é realmente a possibilidade de nós continuarmos a ter muito futebol, e a ter um futebol muito mais barato em termos de custos.
É verdade. Mas eu faço lembrar, não sei se lembram, há, sei lá, 7, 8 anos atrás, quando havia a segunda B e a segunda não sei quê, em que os clubes da Madeira ou das ilhas queriam sempre ficar na regionalização sul. Porque era muito mais fácil de jogar no norte. E então eles faziam todo o esforço possível para que fossem conduzidos para a região sul. E então era engraçado. Porquê é que eles queriam isso? Porque era muito mais fácil. E como é que acontecia isto? Acontecia uma coisa engraçada, é que depois quem subia era sempre as equipas da Zona Norte. Sempre da Zona Norte, porque era um futebol muito mais forte, muito mais capaz, e nós entendemos isso. E, portanto, a regionalização do futebol traz exatamente essas questões. Vocês lembram-se dos campeonatos de júniores em que a final era a 4 e tinha de vir sempre uma equipa das nossas ilhas e levava 7 ou 8 quando vinha ao continente, e era esses que determinavam quem era o campeão de júniores. Eram eles que determinavam, porque como eles terminavam quase todos com o mesmo número de pontos, era o número de gols que marcavam os mais fracos. E, portanto, o Henrique sabe isso perfeitamente. Muitas vezes nós íamos ver, as vitórias não eram feitas entre os clubes grandes, as vitórias eram feitas entre o número de gols que se fazia aos clubes mais fracos. Portanto, isto é é a destruição da própria competição. É uma destruição da própria competição, porque nós queremos coisas competitivas, como diz o Henrique, como diz qualquer pessoa que gosta de futebol e não tem qualquer arrego, qualquer ligação a dizer assim, olha, eu quero é que o meu clube ganhe, não interessa contra quem, eu quero é ser campeão. Pois é, mas se não houver uma competitividade que é e competitiva, que é bastante frutuosa, essas pessoas depois não vão ganhar nada a ninguém. Quer dizer, é uma espécie de, continuo a dizer esta palavra, é uma espécie de campeonato e é uma espécie de campeão. Mas acreditas que disto vai derivar quer a centralização dos direitos televisivos, quer a redução da Primeira Liga para imagine-se, 12 clubes? Espero que sim, mas se calhar só espero que isso não seja feito à custa das pessoas dizerem assim, eu desisto, olha, ponham por aí, eu desisto. Quantos clubes é que já foram, por exemplo, nós temos esse exemplo, quantos clubes já podiam ir à Liga da Europa e prescindiram de ir à Liga da Europa? Porquê? Porque é que em Portugal houve clubes que prescindiram de ir à Liga da Europa? Porquê? Nem se candidataram. Nem se candidataram. E se pudessem voltar atrás, nem se candidatavam também. Porquê? Porque realmente aqui também a UEFA penso que está a ter um comportamento, por acaso já libertou algumas verbas para ajudar os clubes, mas eu acho que é bastante pouco, é reduzido aquilo que a UEFA está a fazer, e acho que a intervenção da UEFA, atenção, e eu estou a falar da intervenção da UEFA, não é para vir ajudar clubes que há 10 anos atrás já tinham pandemias, não é isso, não é nada disso, atenção, é aquelas que sempre cumpriram, porque essa coisa de nós depois começarmos a ajudar os países que nunca se reformaram, os países que nunca ligaram a isto e ficaram sempre à espera da mama, desculpem o termo, da mama da Europa, então aí também não me ponham nesse quadro, porque eu também não estou nesse quadro, porque eu não vou andar de chapéu. Eu não estou para andar de chapéu na mão, andar aí a pedir aos holandeses e aos alemães que ponham alguma coisa não obrigado, porque ainda tenho algum espírito de patriota, de que nós é que temos de fazer o nosso trabalho em casa. Nós temos de fazer o nosso trabalho em casa. E espero que os nossos líderes saibam fazer o nosso trabalho em casa, porque eu, como vocês sabem, não mando nada, só mando, portanto, em palavras, e espero que a razão, o tempo e o conhecimento se sobreponha às individualidades que procuram só para si próprio a riqueza que devia ser dividida para todos. Temos 6 minutos ainda. Eu queria suscitar mais uma questão, que é a seguinte. O deputado André Ventura fez alguns considerandos em relação à forma como a etnia cigana devia ser tratada neste contexto do Covid-19, e um elemento dessa etnia, o Ricardo Quaresma, internacional português, manifestou-se contra, explicou o porquê, e teve como resposta do deputado
que os jogadores de futebol devem meter-se noutras coisas que não em política, portanto devem ficar sossegados. Vítor, o que é que te parece? Parece-me bem, parece-me também exatamente o que se devia, o próprio deputado devia pensar de si próprio. Um comentador desportivo não se devia de meter em política, muito menos com o objetivo que é o objetivo que parece que preside desde o início à sua forma de comunicação desportiva. Ou seja, não há aqui sequer incongruência, não há incongruência, portanto, naquilo que tem sido o objeto das declarações e das afirmações de André Ventura. Portanto, o André Ventura pertence a um grupo de fenómenos do tipo do Xiririca, não é? Votem em mim porque pior não fica. E, portanto, é um bocadinho, portanto, vem nessa linha, neste caso era um palhaço que existe no Brasil e que, aproveitando realmente a desinformação mais ou menos geral de uma camada significativa da população, conseguiu fazer-se ascender a uma posição de falso político. Porque é isso, no fundo, que está em causa. Portanto, tal como... Mas nunca deixou de ser um palhaço. Não, quer dizer, a questão de fundo é esta, quer dizer, basicamente, ela entronca numa forma diferente, digamos, o patamar cultural diferente, mas entronca na questão, por exemplo, que está a ser levantada por parte de juízes do Tribunal, portanto, Superior, em relação a uma deputada do Partido Socialista que foi convidada para a presidência do Conselho de Disciplina. Ele não está em causa, portanto, aquilo que poderão ser, eventualmente, tal como já li, as questões da opção clubística, portanto, da senhora deputada. Apenas está em causa uma questão que para mim é fundamental, que é o facto dos juízes entenderem que, sendo o futebol, tal como foi dito, um mundo permanentemente em suspeição, porque parece que o mundo judicial não está minimamente em suspeição. Portanto, ninguém de bom porte, ninguém de, portanto, clarividente, ninguém, digamos, bom chefe de família, se deve aproximar sequer do futebol. E, portanto, este tipo de divisão, uma numa perspectiva absolutamente elitista e a outra numa perspectiva racista, não é verdadeiramente aceitável no mundo de hoje, no mundo moderno, porque quando se chega ao futebol, pensar que o futebol deve estar à parte e que esse tipo de suspeição é uma suspeição que molesta qualquer pessoa que se aproxime daqui de uma coisa que é à parte, que é o futebol. Ou, por outro lado, entender que as pessoas do futebol não têm condição humana, não têm direitos humanos como qualquer senhor deputado, como qualquer senhor jornalista, como qualquer senhor escritor, médico, advogado, seja o que for. E achar que, portanto, as pessoas do futebol que se metam no futebol, é evidentemente que quem diz isso é, digamos, absolutamente disparatado, que sendo, portanto, de outras áreas, se queira tanto meter na área da política e sendo ele próprio conhecido e aparecido na área da política, única e exclusivamente por se ter-se feito conhecer como comentador de futebol. E, portanto, isto, digamos, é absolutamente... Deixa-me passar para o Henrique, senão fico sem tempo, Vítor. Como? Deixa-me passar para o Henrique, senão fico sem tempo. Está bem, passa. Henrique. Olha, eu não tenho muito mais a acrescentar. Aquilo que o André Ventura disse, além dele ser a última pessoa a dizer que uma pessoa que é de futebol não se deve meter em política, porque ele justamente conseguiu meter-se na política por ser do futebol, porque ele discutia no Correio da Manhã TV, discutia só futebol, não discutia política. Além de ser a última pessoa, eu acho que o que ele disse é grave por isto. E muitas vezes as pessoas baralham aqui dois planos. Uma coisa é dizer assim: as autoridades devem tratar as comunidades ciganas como tratam os outros portugueses. Não pode haver exceções para a comunidade cigana, com certeza. Outra coisa foi o que ele propôs. Ele propôs uma espécie de campos de concentração ou de medidas especiais ou de leis rássicas para
pessoas de etnia cigana, o que é uma coisa, quer dizer, que é quebrada aos céus, do ponto de vista, aquilo é fascista, pronto, quer dizer, não tem, assim, na classificação da tipologia normal, é fascista. Respondeu-lhe o Quaresma, o Ricardo Quaresma, como achou que devia ter respondido, pareceu-me que a resposta foi elegante, a dizer que aquilo era virar homens contra homens, que não fazia sentido nenhum, mas levou aquela resposta que não tem sentido. Na questão da doutora Cláudia Santos, penso que não estou enganado no nome da doutora Cláudia Santos, eu acho que há aqui uma questão ligeiramente diferente, talvez, daquela que disse o Vítor. Não é que as pessoas da política não possam estar, não se possam, aliás, todas, eu conheço poucas pessoas da política que não sejam de algum clube e às vezes de formas bastante exuberantes, a começar pela segunda figura do Estado, que é do meu clube, o Dr. Ferro Rodrigues, passando pela terceira figura do Estado, que é do Benfica, que é o Dr. António Costa, a quarta figura do Estado, que é o Dr. Marcos Mendes, penso eu, que é completamente do Benfica, e a primeira figura do Estado, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que, à falta de melhor, diz que é do Braga. Eu não tenho a certeza que ele seja, mas ele diz que é, portanto a gente tem que acreditar nele, e por via de uma tia-avó, de uma avó, que era de Solurico, e portanto lá do Minho. E, portanto, isto é perfeitamente natural que cada deputado, cada ministro, tenha o seu clube do coração, não é? A gente sabe como grandes ministros, o professor Marcelo Grilo era um sportinguista, um grande sportinguista, outros eram grandes benfiquistas ou grandes esportistas, e Fernando Gomes, Mário Centeno, exatamente, que é benfiquista, e por aí fora. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é pessoas com cargos políticos terem simultaneamente cargos nas estruturas de futebol. Nas estruturas do futebol, Henrique, nas estruturas do futebol, nas estruturas das federações desportivas. Porque neste momento há casos de deputados que têm assento em estruturas jurisdicionais de outras federações no futebol. Mas acho de qualquer forma isso errado, porque, vamos lá ver, nós não temos um sistema como, por exemplo, o sistema americano, que é claro, de lobbyistas, não é? Portanto, que fazem lobby pelo handball, pelo hóquei em patins, para não falar de futebol sempre, pelo futsal. Tudo bem, não temos, portanto os deputados representam o país. E se eles representam o país, a mim já me faz alguma confusão. Não é tanto que os deputados tenham exclusividade, mas é que haja deputados que fazem parte de gabinetes de advogados que litigam contra o Estado e que não sei o que, quer dizer, tudo isto me parece já mau, não é só no futebol, porque isto fácil é dizer, não, isto é só com o futebol. Não, há coisas até mais importantes e até para começar antes do futebol. Mas já agora, já que estamos a falar de futebol, falando de futebol, a única coisa que me põe de pé atrás é uma pessoa ser simultaneamente, fazer parte de um órgão do Estado, aliás, de um órgão de soberania, do mais importante órgão de soberania, que é o Parlamento. No fundo nós temos um regime semipresidencial, mas é mais parlamentar do que presidencial em muitos aspectos, e ao mesmo tempo fazer parte de estruturas, ou seja de clubes, seja das federações, seja das ligas, porque isso dá sempre a ideia... Deixa-me dar um minuto ao Jorge e é o tempo todo que temos. Não, lá estou eu começo logo pelo não. Eu não vou contrariar nada daquilo que foi dito, e em 30 segundos eu plenamente estou de acordo com os dois casos que estão em cima da mesa. Não é uma área que eu me sinta confortável, embora seja um cidadão atento. Não sou um cidadão exemplar, mas sou atento. E, portanto, estou de acordo com o Vítor, com o Henrique, e naturalmente que as pessoas equacionam se algumas atividades profissionais não podem exercer certos cargos no futebol. E nós sabemos que há cargos que não podem exercer nenhum outro cargo que não seja aquele. Fico um bocadinho espantado, porque é que isso também não se coloca também aos deputados, mas isso depende realmente da estrutura, e eu só espero é que qualquer pessoa que esteja nesse cargo desenvolva a sua atividade com a maior liberdade, com a maior capacidade, para que não seja mais um elemento de conflito, para além dos conflitos já existentes no futebol português. Só isso.
Bom, eu aqui não quero conflitos, nem com a Regi, que me está a dizer que estamos em cima da hora. Foi um prazer, nestas condições difíceis, a conversa foi rica, foi boa, ficámos todos a saber um bocadinho mais. Nós voltamos com a Quinta da Bola na próxima quinta-feira. Tenham um bom fim de semana.